Estamos de volta para a nossa 10ª aula de Fundamentos de Economia e vamos tratar nessa aula de um assunto bastante importante, que na verdade é o objetivo de tudo que a gente estuda aqui. Nós vamos falar sobre crescimento e desenvolvimento econômico, formas de se medir o crescimento e o desenvolvimento econômico e formas de entender qual ação que o Estado ou a sociedade como um todo podem ter para promover esse crescimento e esse desenvolvimento. Mas o início desse nosso assunto, nós vamos recordar aqui de que os fatores de produção é que se conjugam para produzir. E essa produção nós medimos através do produto interno bruto, como nós já vimos aqui na nossa 6ª aula. É a forma de medir o tamanho de uma economia. Mas esse tamanho ele deve ser ponderado, ele deve ser relativizado com uma série de outras variáveis que nos indicam mais efetivamente quão efetivo, quanto eficaz é esse crescimento e enquanto ele resulta em benefício para a população. Quando nós falamos em crescimento econômico, nós estamos falando, vocês relembram da nossa curva de possibilidades de produção, nós estamos falando de expansão desse potencial produtivo. Então nós podemos falar efetivamente de um PIB potencial, quer dizer, um PIB que vai nos permitir um determinado crescimento. E é isso que define essa curva de possibilidades de produção. É claro que o crescimento efetivo pode não se realizar, pode haver uma defasagem entre esse crescimento potencial e esse crescimento efetivo. De qualquer forma, quando nós estamos falando em crescimento econômico, a definição padrão é que é o aumento contínuo dos fatores de produção. E é isso que nos define esse crescimento. A ideia de desenvolvimento econômico, no entanto, é um pouco mais elaborada, porque o crescimento econômico é uma medida quantitativa. O desenvolvimento econômico, quando nós vemos com essa ideia de desenvolvimento, tem outras variáveis qualitativas que nos interessam, desse ponto de vista, entender. Então, quando nós estamos falando de desenvolvimento econômico, nós estamos falando de crescimento do produto por habitante. Veja só, o crescimento do produto diz respeito a uma coisa, mas a população também cresce. Se o produto cresce à mesma velocidade que a população, efetivamente, por habitante, não está havendo crescimento econômico. Não é verdade? Então, nós temos que entender desenvolvimento aqui como crescimento por habitante. Porque isso significa também, nós vamos ver isso, significa que a renda por habitante está crescendo. Não é? Então, esse é um dos fatores que a gente deve verificar quando nós estamos falando em desenvolvimento econômico. Outro é a redução dos níveis de pobreza, de desemprego e da desigualdade social. É claro, nós não podemos falar em desenvolvimento se a sociedade como um todo, ou melhor, se há um crescimento da riqueza, mas essa riqueza não é distribuída. Se a pobreza ainda se mantém, se principalmente a desigualdade se mantém. Então, esse é um dos indicadores importantes quando nós estamos falando em desenvolvimento. E, finalmente, a melhoria geral das condições de vida, a saúde, acesso aos alimentos, alimentos de boa qualidade, nutrição, educação, moradia, transporte, tudo isso, na verdade, vai conjugar todos os fatores que tornam a nossa vida melhor. E quando a gente está falando de desenvolvimento econômico e social, nós estamos falando em melhoria da qualidade de vida da população. Ok? Agora, vamos medir. Vamos ver como a gente pode medir isso. Nós temos alguns indicadores. O PIB per capita, o índice de Gini e o índice de desenvolvimento humano, o IDH. Cada um desses indicadores tem uma medida, corresponde a uma forma de ver a economia. Quando nós estamos falando de PIB, nós estamos falando de uma medida de crescimento, como nós já vimos aqui, uma medida de crescimento pura e simples da economia como um todo. Quando nós estamos falando de PIB per capita, nós estamos qualificando melhor esse crescimento. Nós estamos colocando ele em função da população, relacionando ele à população. O índice de Gini diz respeito à distribuição de renda.
Esse é um indicador muito importante, porque o tamanho da economia, mesmo o tamanho da economia por habitante, eles são teóricos. O índice de Gini procura ver quanto que a população como um todo se beneficia desse crescimento. Fator de distribuição de renda, indicador de distribuição de renda. E, finalmente, o índice de desenvolvimento humano, que pretende medir de uma forma mais integral os benefícios do crescimento econômico, aí já expresso como desenvolvimento econômico social, efetivamente. Pois bem, quando nós estamos falando de PIB, aqui é interessante a gente recordar isso, nós vimos que no fluxo circular da renda, nós temos uma igualdade entre o que é produzido e a renda, como nós já vimos aqui. Ora, se há uma igualdade entre o que é produzido e a renda, toda vez que o PIB cresce, a renda cresce. A renda do país cresce como um todo. E há um benefício, em princípio, geral para toda a população. Então é isso que o PIB significa. O tamanho da economia, logo o tamanho dos rendimentos que a população tem. Cresceu o PIB, o que é produzido, cresceu a renda, na mesma medida. Vamos ver aqui esse quadro. Esse quadro é bastante interessante. Eu selecionei alguns países para que nós possamos comparar cada um desses indicadores, país a país. Eu selecionei aqui os Estados Unidos, a China, a Alemanha, Brasil, Índia e Coreia. Os Estados Unidos é a maior potência, a maior economia do mundo, longe. A China, a economia que mais cresce, é o grande fenômeno chinês, do crescimento chinês, que vem alavancando, inclusive, o crescimento mundial. A China é um país grande, de qualquer forma, e esse crescimento acelerado dela vem forçando e trazendo consigo o crescimento de vários países. A Alemanha, uma economia tradicional, já estabilizada, mas uma grande economia também. O Brasil, nós, nessa condição de tentando chegar a uma condição de país desenvolvido, temos tudo para isso, devemos chegar, deveremos chegar, nossa obrigação chegar a essa condição de país desenvolvido, com todas as riquezas e o potencial humano que nós temos. A Índia, um país também com uma população muito grande, mas que tem, por uma série de razões sociais, é um país bastante difícil, bastante complexo para se entender. Não é um país de fácil entendimento, mas de qualquer forma é um país que vem mostrando condições de crescimento muito grandes. E a Coreia é um país que há pouco tempo atrás estava no mesmo nível de desenvolvimento do Brasil, há pouco tempo que eu digo, desenvolvimento do Brasil, e hoje é um país, praticamente é um país desenvolvido, o que a gente pode entender da Coreia. Vamos examinar aqui, pelo PIB, vamos medir primeiro pelo PIB. Nós temos PIB aqui, nós temos os Estados Unidos. Tem um PIB em 2010 de 14 trilhões. Veja só, isso aqui, essas informações, eu peguei do FMI. É um site em inglês, mas que tem informações sobre todos os países, informações econômicas sobre todos os países. Vale a pena, e ele tem um sistema de dados lá, de fornecimento de informações, bastante fácil de usar. Você pena um pouquinho no começo, mas depois você aprende e você consegue, isso é que é importante, ter acesso às informações e não precisar esperar ninguém te contar nada. Essa fonte de dados do FMI é bastante confiável. Mas toda base estatística, de qualquer forma, a gente tem que olhar com cuidado, porque pode ter alguma distorção, alguma coisa mal medida, mas essa aqui é uma base do FMI, é bastante confiável, eles baseiam suas informações nas informações que os países prestam a eles. Nesse quadro aqui, nós estamos expressando em bilhões de dólares. E nós estamos expressando em bilhões de dólares correntes, então não estou levando em consideração aqui a inflação. Quer dizer, ela está embutida nessa evolução do PIB aqui. Não estou medindo o PIB real, mas o PIB nominal. Quer dizer, a inflação está sendo considerada aqui. Então, uma parte desse crescimento, de qualquer forma, é inflacionário. Mas serve para dar uma ideia da velocidade do crescimento e do tamanho das economias, porque essa inflação afeta todos os países aqui representados igualmente. Pois bem, vamos lá. O primeiro país é os Estados Unidos.
14 trilhões de dólares, vai para 2016 para 18 trilhões de dólares, né? Bilhão, né? Então, olha aqui é 599 bilhões, aqui é trilhões, 18 trilhões de dólares. Esse é o tamanho da economia norte-americana. Um crescimento de 3,7% ao ano. Considerando o tamanho da economia, esse crescimento é alentador para o país, né? A China, em 2010, um PIB de 6 mil bilhões, né? 6 trilhões de dólares, né? Passa em 2016, olha que crescimento absurdo, para 11 trilhões de dólares. Um crescimento de 10,8% ao ano. Isso num período em que já se diz que a China diminuiu a velocidade do seu crescimento. Depois, em terceiro lugar, nós temos a Alemanha. Nesse nosso quadro aqui, e de fato a China já é a segunda economia do mundo, desse ponto de vista total, medido pelo PIB. A Alemanha vem em terceiro lugar, efetivamente é o terceiro lugar, com 3 trilhões, né, passando para 3 trilhões,4. Na realidade cresceu 0,2%, muito pouco o PIB alemão cresceu de verdade, né? Mas é um país rico, já estável, já está naquele ponto de crescimento estacionário da economia, né? E que toda a economia acaba chegando, se estabiliza, o crescimento tende a se estabilizar. O importante é que mantenha uma taxa de crescimento que acompanhe a taxa de crescimento da população. Ok? Então vamos lá. Em quarto lugar, o Brasil, com 2 trilhões, e em 2016, pelo FMI, por essa medida do FMI, em dólar corrente, 1,7 trilhões, quer dizer, o Brasil encolheu nesse período, né? Vocês estão acompanhando, nós todos estamos aqui vendo esse período de recessão que nós estamos atravessando. Essa recessão, esse encolhimento da economia, ele ocorreu mais de 2013, 2014 para 2016. De 2010 até 2014 ainda tivemos algum crescimento, mas depois a economia encolhe efetivamente. Depois, em quinto lugar, nós temos a Índia, que vai de 1,7 trilhões para 2,2 trilhões, um crescimento de 4,7%, um crescimento também notável, né, que vale a pena a gente marcar. Daqui, veja só, depois da China com 10,8% de crescimento, vem a Índia com 4,7%. Esse crescimento aqui é uma média anual de crescimento. Média anual, não é um crescimento total do período, não. Média anual de crescimento. E, finalmente, a Coreia, que vai de 1 trilhão de dólares, passa para 1,4 trilhões, também um crescimento muito alto, 4,3% de crescimento ao ano. Então, esse é o quadro que nós temos em relação ao PIB. Mas esse PIB expressa efetivamente o grau de riqueza de cada país? Bom, vamos ver o próximo quadro. Nós vamos ver que a coisa muda um pouco de figura, né? Primeiro vamos ver essa velocidade aqui, ver visualmente essa velocidade de crescimento aqui, antes de nós passarmos para o próximo quadro. Essa velocidade de crescimento aqui, ó, os Estados Unidos vem crescendo a 3,7, olha a distância dos Estados Unidos para as outras economias. A China vem bem abaixo, mas olha a inclinação dessa curva aqui. A China é bem inclinada, a China daqui a pouco vai pegar os Estados Unidos. A essa velocidade, mantendo essas relações constantes, daqui a pouco a economia chinesa pega a americana, né? E aqui nós vemos a alemã, bastante estável, né? Nós vemos também aqui uma taxa menor a Índia e a Coreia, e o Brasil, infelizmente, aqui uma curva, uma inclinação negativa por conta dessa nossa perda de dinâmica econômica, esse período de recessão. Mas isso passa, como nós vimos aqui, naquela notícia que nós vimos na última aula, né? Nós estamos com possibilidade de voltarmos a crescer. Muito bem. Agora nós podemos olhar e vamos ponderar um pouco melhor esses dados relativos ao tamanho das economias. No próximo quadro, nós vamos ver o PIB por habitante. O PIB em relação à população. Isso é que é importante, porque olha só, se nós temos um país que tem um PIB de 1 milhão, mas uma população muito pequena, a produção, o produto
por habitante e logo a renda por habitante vai ser mais alta. Então é importante a gente ver o seguinte, é o PIB em relação ao tamanho da população, que nos dá a renda média por habitante. Aí nós começamos a ter uma medida mais efetiva do tamanho da economia, ou da riqueza da população. No próximo quadro, a gente pode examinar essa situação aqui em relação aos países, em relação à renda per capita. Agora a coisa muda de figura, olha, a ordem já mudou. A ordem que os países aparecem já mudou. Em primeiro lugar, nós temos os Estados Unidos, com uma renda per capita em 2010 de 48 mil dólares, quer dizer, cada habitante nos Estados Unidos gera um produto, em tese teria uma renda. É claro que não é de fato que ocorre, a desigualdade, mas gera um produto, em média, cada habitante gera um produto de 48 mil dólares. Em 2016, passa para 57 mil dólares. Agora você vê que a taxa de crescimento aqui é 2,9. Já é diferente essa taxa de crescimento. Já é menor do que os 3,7% do crescimento dos Estados Unidos. O que significa isso? Significa que a economia cresceu, mas a população cresceu a uma taxa um pouquinho maior, né? ou se aproximando da taxa de crescimento da economia, de tal forma que o crescimento por habitante foi menor. Mas houve crescimento, 2,9% é o crescimento por habitante. Houve aumento efetivo da produção e da renda por habitante, em termos médios. Em segundo lugar vem a Alemanha, 42 mil dólares por habitante, passa para 41.902. Houve uma queda efetivamente de 0,3% na renda na Alemanha. Mas é um país rico, isso não causou grandes impactos, essa queda da renda, e a Alemanha já começa a se recuperar desse período. A União Europeia como um todo passou por problemas também recentemente, vem passando, atravessando por problemas recentemente, mas de qualquer forma houve aqui, isso é importante, um decréscimo da renda per capita, né? Apesar de haver, olha aqui aquela história, houve crescimento econômico como um todo, mas a população aumentou um pouquinho mais do que a economia, e aí decai a renda per capita. A Coreia vem em terceiro lugar. Olha, a Coreia estava lá no último lugar da nossa lista. Agora ela já vem para terceiro lugar, quando a gente pondera o PIB da Coreia com a população. E aí nós temos que a renda per capita da Coreia foi de 22 mil dólares, em 2016 passou para 27 mil dólares. Aumentou 3,7%. Menos que o crescimento da economia, porque a população cresceu um pouco mais do que essa taxa. Mas mesmo assim, a população teve, em termos médios, um aumento no produto gerado por ela, ou na renda absorvida por ela, de 3,7%. Em quarto lugar, Brasil. Uma renda per capita de 11.298, cai, infelizmente, em 2016 para 8.727, um decréscimo de 4,2%. Quer dizer, foi muito sério essa crise que nós atravessamos, vocês estão sentindo isso, foi muito séria mesmo, nos pegou de jeito mesmo, e houve um decrescimento da produção por habitante. Depois aí aparece a China, aquela economia que está em segundo lugar, aquela economia poderosa, quando a gente olha por habitante, ela já cai muito o PIB dela. O PIB per capita da China vai de 4.524 em 2010. Claro, a população chinesa é muito grande. A China, por isso que a China tem necessidade de crescer rapidamente para alcançar a posição, em termos econômicos e sociais e políticos, que os dirigentes dela pretendem. Então ela está nesse esforço de crescimento acelerado para ocupar uma outra posição no conjunto da economia mundial. É uma economia grande, mas a população é muito grande, 1.600 bilhões de pessoas. Então a renda per capita dela é baixa em 2010. Mas veja só, a taxa de crescimento da China é tal que, por habitante, a renda praticamente dobrou em 6 anos. Passou para 8.113 dólares por habitante, dobrou. Isso é um feito notável. É um feito notável, um país com uma população desse tamanho, dessa dimensão,
conseguir dobrar a renda em menos de 10 anos. Aumentou a taxa de 10,2% ao ano. Finalmente, a Índia. Uma grande população, 1 bilhão de habitantes, uma renda per capita 1.430, aumenta a 3,2. Uma velocidade menor que a da China, né? Sem dúvida nenhuma, um pouco menor que a Coreia também, mas de qualquer forma é o nosso terceiro índice de crescimento de renda per capita. Então aqui a gente já tem uma ideia melhor do que significa o tamanho de uma economia. O PIB per capita ele nos dá uma sensibilidade maior para perceber o que nós estamos falando. Não adianta um país como a China é o melhor exemplo disso, né? A gente olha lá, no segundo lugar da economia, mas por habitante ainda tem muito que crescer. E pelo visto está crescendo, né? Muito bem, no próximo quadro nós vamos ter um outro indicador, né? Esse dos mais importantes, é o índice de Gini. Ele mostra a diferença entre a renda dos mais pobres e dos mais ricos de um mesmo país. Varia de uma escala de 0 a 100 ou de 0 a 1. Aí você vai ver algumas vezes expresso. Quando varia de 0 a 1, se varia de 0 a 100, você tem indicadores como 10, 20, 30, 50. Se varia de 0 a 1, pode ser expresso dessa forma também, aí vai ser 0,1, 0,2, 0,52. Né? Então vai variando dessa forma. O importante é o intervalo e a magnitude dessas variações. O índice de Gini, ele funciona ao contrário. Quanto maior, pior. Ele significa o seguinte: se a renda de uma população é perfeitamente distribuída, esse índice é 0. Todo mundo tem a mesma renda, o índice é 0. Se só um habitante concentra toda a renda desse país, o índice é 1. Então ele tem um funcionamento diferente dos outros índices. Quanto maior, pior. Quanto maior o índice, maior a concentração de renda. É claro que é o que se deseja e é claro que não existe nenhum país que alcance 0. Praticamente impossível isso ocorrer. Em nenhum país esse índice atinge 1. Também é impossível ocorrer tal situação. Mas, de qualquer forma, esse indicador, ele nos dá uma boa medida dos efeitos do crescimento econômico. Nós medimos a economia em termos absolutos, medimos a economia ponderando com a população. Agora nós vamos medir o grau de distribuição, quanto que a população se beneficia do crescimento econômico ou do tamanho da economia. No próximo quadro, nós vamos ter também essa comparação em termos internacionais. Nós temos aqui o índice de Gini no período de 2010-2011, o índice varia um pouco, é um índice mais estável, ele não varia tanto a cada ano, mas aqui nós vemos que o quadro mudou. Em primeiro lugar, com menor índice, nós temos a Alemanha. A Alemanha é a terceira economia do mundo. Quando nós fazemos isso por renda per capita, ela já pula para a segunda posição, mas quando nós vemos em termos de distribuição de renda, ela tem um índice de 28. A escala de 0 a 100, ela se aproxima mais a uma maior igualdade, ou quase que uma igualdade total na distribuição da renda. Há pouca diferença entre as classes sociais na Alemanha. Então tem um índice de 28. A Índia pode ser uma economia não tão forte, não tão grande, não tão com crescimento tão alto, embora seja alto também, mas olha só, a distribuição de renda na Índia está em segundo lugar nessa nossa lista. Existem outros países com outros níveis de distribuição de renda melhores do que esse da Índia e mesmo da Alemanha, mas a Índia está em boa posição nessa nossa lista aqui, 37º lugar. Os Estados Unidos vem em terceiro, 37 lugar. 37 é o índice de Gini da Índia. Quer dizer, um grau de distribuição, o país é pobre, mas a renda é mais equanimemente distribuída. Depois vem os Estados Unidos com 41. 41, esse indicador aqui, é um resultado bastante bom, mas você vê, é uma desigualdade maior do que na Alemanha. E essa situação nos Estados Unidos, especificamente nos últimos anos, ela vem piorando bastante. Né?
mas em termos americanos, né, norte-americanos, vem piorando, mas ainda é um índice aceitável. A China, país socialista, tem um índice semelhante ao dos Estados Unidos. Então, pessoas que eventualmente falam assim, que a China está crescendo à custa da exploração da mão de obra e tal. Veja bem, a China está num processo de crescimento muito grande, a população como um todo vem se tornando mais rica e o índice de distribuição de renda dela é muito próximo dos Estados Unidos. Então, nós vemos que aqui nós temos uma posição que mostra bem que o crescimento chinês vem beneficiando a sua população como um todo. E finalmente, na última posição, essa é uma história lamentável para nós, uma das piores distribuições de renda do mundo, Brasil, 54. Parece que tem mais 3 ou 4 países com uma distribuição pior do que a nossa. Vários outros países estão à frente do Brasil em termos de distribuição de renda. Mas esse é um dos trabalhos que nós temos a fazer na promoção do desenvolvimento econômico. Muito bem. No próximo quadro, nós vamos agora tratar de um índice mais complexo. Nós vamos tratar do IDH. O IDH é um índice que vai de 0 a 1 também. Quanto maior, melhor. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido. E é considerada a média aritmética de 3 indicadores. É o indicador mais complexo que nós temos aqui dessa série, né? Um indicador de renda, mostrando o produto interno bruto per capita. Esse é um indicador importante para o IDH, claro. Tamanho da economia por habitante sempre é importante. Depois, um indicador que procura captar a saúde da população, ele vai combinar longevidade, expectativa de vida da população ao nascer, de forma que você tenha um quadro da saúde da população. Isso é importante também. Não adianta o país ser muito rico e a expectativa de vida ser pequena, um índice de mortalidade infantil muito grande. Esses fatores devem ser combinados para compor esse índice. E, finalmente, um indicador que trata das condições educacionais de um país. Uma média ponderada da taxa de alfabetização dos adultos, da matrícula nos ensinos fundamental, médio e superior. A educação é um bem inestimável em termos econômicos, sociais e pessoais. É o bem que nos permite um melhor desenvolvimento em nossa vida e, logo, permite o melhor desenvolvimento de um país. Nós pegarmos países como a Coreia, por exemplo, os países orientais que cresceram muito nos últimos anos, todos os países orientais como um todo, todos investiram pesadamente em educação, no capital humano. Então, no próximo quadro, a gente pode ver essa distribuição em termos de IDH. Primeiro lugar, contudo, mesmo com os problemas com a menor, um índice não tão bom, né, em termos de distribuição de renda, em primeiro lugar, em termos de IDH, Estados Unidos, da nossa lista. O primeiro país, em termos de IDH do mundo, atualmente, é a Noruega, próximo de 1, 98, alguma coisa em termos de 1. Os países escandinavos estão todos lá com esse índice beirando a 1. Então, a Noruega é o país com o melhor índice de desenvolvimento humano do mundo. Os Estados Unidos é o 5º lugar nessa distribuição. Noruega em primeiro, Estados Unidos está em 5º lugar, com um índice de 0,91. É na faixa do muito alto. Então, esse índice de desenvolvimento humano, contudo, o resultado para a população de todo esse quadro que nós vimos nos Estados Unidos é muito bom. Depois nós temos a Alemanha, 0,91, também muito alto. O Brasil não está mal. Por outro lado, com tudo isso que nós vimos de ruim, o nosso índice nós estamos em 79º lugar, com 0,744. É um índice alto, considerado alto em termos de desenvolvimento humano. Estamos bem nisso, né? Pelo menos desse ponto de vista da percepção do benefício individual, o Brasil vai bem. É um bom sinal. A China vem depois do Brasil ainda, né? Mas também com um indicador alto, 0,71. E finalmente a Índia, bem lá atrás, por conta até de uma questão cultural, né, da organização dessa sociedade hindu,
58 aqui é um índice considerado médio. Okay? Então, com esse quadro aqui, nós fechamos essa abordagem, essa compreensão do que significa, do que os países, né, essa lista de 6 países aqui, como é que a gente pode organizar e entender o grau de desenvolvimento desses países. Nós podemos entender o que eles crescem e podemos associar isso através desses outros indicadores, especialmente do IDH e do Gini, nós podemos associar isso ao nível de desenvolvimento humano. Ok? Bom, mas nós temos outras questões a responder. A questão básica e principal é como um país se desenvolve. O que nós precisamos fazer para crescer? O Antônio Silvino, ele pergunta se o Brasil parou de crescer, em qual posição atual o Brasil se encontra atualmente. Antônio, o Brasil ainda é uma das maiores economias do mundo, em termos de tamanho do PIB. Não levando em consideração os outros indicadores, mas em termos de tamanho do PIB, o Brasil, ele está ali, a última informação que eu vi, ele passou de 7ª economia do mundo para a 8ª. Mas ele está ali, na 7ª, 8ª posição em relação a todas as outras economias, como tamanho da economia, isso é, pelo tamanho do PIB. Aí nós temos que considerar os outros indicadores aqui para ver qual é a situação social, né, de desenvolvimento do país. Ok? Boa pergunta, Antônio. Mas vamos lá. O que nos interessa aqui é saber como um país se desenvolve. Essa é a questão. Essa é a questão que está em pauta em todos os jornais. O que nós precisamos fazer? É claro que um país, para se desenvolver, precisa ter um projeto de desenvolvimento. Um projeto que aglutine todas as forças sociais em direção ao crescimento. Como ocorre na China, na Coreia, no Japão. O Japão já é um país desenvolvido, uma das maiores economias do mundo, uma das 4 maiores ainda. Então, como é que nós precisamos aqui, nesse país, conjugar toda a sociedade nesse esforço em torno de um projeto efetivo de desenvolvimento. É uma questão bastante complexa, não é simples, né? Não basta vontade, tem que se entender todos os meandros da nossa sociedade para a gente ser capaz de politicamente forjar um projeto que nos leve ao desenvolvimento. Mas o Estado deve interferir, né? Olha só, o Estado tem papéis a serem desempenhados, papéis que dizem respeito ao curto prazo e ao longo prazo, para esse estímulo. O curto prazo tem que controlar a inflação, as questões das despesas do Estado, tem que controlar a oferta de moeda, as políticas de comércio exterior, taxa mais a importação ou não taxa, como é que faz isso? Então, o Estado tem uma série de medidas de caráter de curto prazo que se inserem, no entanto, numa perspectiva de longo prazo, políticas de longo prazo, de desenvolvimento da sociedade, políticas de distribuição de renda, políticas de incentivo à indústria, políticas de educação. Então, especialmente o desenvolvimento das instituições, o fortalecimento das instituições. O fortalecimento das instituições da justiça, naturalmente. Isso é uma base para um país poder prosperar. Um sistema jurídico forte, efetivo, que atue efetivamente e controle a sociedade. Desse ponto de vista, de manter uma ordem mínima para que haja crescimento econômico, desenvolvimento social. E também das outras instituições reguladoras, as instituições políticas que expressam a vontade da população. Então, o Estado, de um modo geral, ele tem essa tarefa mínima, que deve ser minimamente cumprida para que se obtenha o desenvolvimento econômico, não apenas o crescimento. Pode haver crescimento econômico em grande escala e isso não beneficiar a população. Então a gente tem que perceber que o importante do crescimento é que ele ocorra num contexto em que a população se beneficie disso. Especialmente, eu insisto nesse ponto, do ponto de vista educacional. Porque o efeito que tem uma população mais educada é que ela mesma se torna agente do seu próprio desenvolvimento.
levando ao maior crescimento da economia e um multiplicador positivo, virtuoso, né, levando a um próximo nível de crescimento dessa economia, de desenvolvimento dessa economia. Quais seriam as funções do Estado a serem cumpridas? Segundo Stiglitz, que é um economista, prêmio Nobel de Economia, o Estado tem algumas funções básicas, fundamentais. Promover o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável não é apenas você tratar do meio ambiente. É um crescimento que se reproduza, que não seja baseado em bolhas de crescimento. Um crescimento que se perpetue, que seja sólido, constante. Manter uma rede de seguridade social. Isso, naturalmente, a população ela tem que ser atendida nas suas necessidades básicas. O trabalhador, ele pode passar por períodos de desemprego, faz parte, principalmente do nosso sistema capitalista, que o trabalhador fique desempregado. Então nós temos que ter um bom sistema de seguridade social. E para tratar dos mais velhos, dos aposentados, para tratar também da questão da saúde, dos desvalidos, nós temos que ter um Estado que garanta um sistema de seguridade social mínimo para a população. Não é garantir simplesmente o não trabalho. Não. É para estimular o trabalho e amparar quem não pode trabalhar. Oferecer suporte ao setor financeiro. Nós vimos aqui nas nossas aulas que o setor financeiro desempenha um papel importante na economia. Ele é que vai administrar efetivamente, de modo privado, por seu próprio interesse, mas vai permitir dar os meios para que se invista. Isso vai financiar empresas, dar crédito para as empresas crescerem, vai dar crédito ao consumidor para comprar também seus bens de consumo, sua casa própria, etc. Então o setor financeiro tem que ser cuidado, apoiado, mas também regulado, porque nós sabemos que problemas podem advir de um sistema financeiro não regulado, deixado livre, leve, solto, né? Como nós já vimos ocorrer em outros momentos da história, né? Do mundo e do Brasil. Promover a educação. Mais uma vez, já falei bastante sobre isso? Acho que não, vou falar mais. É fundamental. A Coreia, o projeto da Coreia, o projeto dos países orientais foi baseado na educação. A população educada, uma pessoa educada, ela tem capacidade de aprender melhor tarefas e mais, melhorar as tarefas que faz, e mais, tem capacidade de empreender e criar novos mercados por essa capacidade de empreender, de fazer novas coisas, gerar novos negócios. Os Estados Unidos é um país que se tornou uma potência graças à capacidade empreendedora da sua população. E, claro, um ambiente institucional que favorecia esse empreendedorismo. Fomentar a tecnologia. Hoje em dia, a tecnologia é parte fundamental de uma nação. E o Brasil tem que fazer isso. Todos os países fazem. A Coreia, hoje em dia, pouco tempo atrás, era um país que o que tinha, né? E hoje é um gigante na área de indústria, na indústria naval, na área de eletroeletrônicos, na área automobilística. Um país que cresceu a olhos vistos, se desenvolveu tecnologicamente, baseado na educação. Professor, quando o atual ministro disse buscar um crescimento mais vertical para a economia do país, pode-se entender que estariam descentralizando o poder? Olha, a filosofia desse governo, especificamente, é de deixar o mercado cuidar, né, cuidar desse crescimento. Né, tá desregulamentando tudo. Demais, no meu entender. Mas tem uma postura aí de deixar o mercado resolver as questões. Mas quando está fazendo de verticalização também, é no sentido de aprofundar esse processo de crescimento, né? Desde a sua base produtiva até o topo. E ele está falando efetivamente de deixar o mercado resolver essas questões. Ok? Muito bem, Samuel. Boa questão. Mas vamos lá, continuemos. Investir em infraestrutura. Esse é outro ponto fundamental. Uma das coisas que o Brasil mais sofre é falta de infraestrutura, inclusive para exportar produtos primários.
A grande perda que a nossa safra tem é no processo de transporte, do local de produção até o embarque para exportação, ou mesmo para consumo. Uma grande perda de safra nisso. E a questão da energia, estamos com risco aí de novos apagões e tal. Então nós temos que, um país deve estimular o crescimento da infraestrutura, investimento na infraestrutura. Promover a concorrência, porque a concorrência é que gera essa tensão entre as empresas e um estímulo a desenvolvimento tecnológico, a desenvolvimento de inovações. E claro, aqui eu deixei num quadrinho separado aqui a questão da garantia do direito à propriedade. Isso é fundamental para a estabilidade econômica, tem a ver com a estabilidade das instituições e o incentivo à acumulação de capital. Okay? No sentido de estimular as empresas a crescerem. Uma condição institucional que facilite isso. Isso aí é uma visão, aparentemente parece uma solução para tudo, mas aqui organizar um país para que tudo isso ocorra é o problema. É a parte do problema. Finalmente, vamos olhar aqui rapidamente essa notícia. Eu falei que ia voltar essa notícia para vocês, né? Paripeia, ociosidade permitirá a expansão monetária em 2018, logo crescimento econômico. Eu selecionei 2 trechos dessa notícia, vou ler para vocês aqui para a gente conversar rapidamente sobre isso. O IPEA estima aumento de 1,6% da formação bruta do capital fixo, frente aos 3 meses anteriores. Isso significa o seguinte: formação bruta do capital fixo é a quantidade de capital físico que um país tem para produzir. Então ele estima que vai haver um aumento nessa formação de novo capital fixo para o país, né? Novas máquinas, equipamentos, etc. Depois continua, mais à frente. Para o Brasil acelerar a expansão do PIB potencial, quer dizer, o PIB, a capacidade produtiva do país total, para acelerar a expansão do PIB potencial, o economista José Souza, citado mais à frente, defende desde o aumento da escolaridade, desde o aumento da escolaridade até reformas microeconômicas, trabalhista, lei da recuperação judicial, das empresas que estão em dificuldade, né, financeiras, etc., além de ambientes regulatórios estáveis para atrair investidores, especialmente para projetos de infraestrutura. Parece que essa notícia resume o que a gente trata aqui nessa aula, né? Quer dizer, o que nós precisamos para o desenvolvimento? É tratar desses vários aspectos, conjugar esses vários aspectos da infraestrutura, da educação, da estabilidade institucional, para que o próprio mercado, a própria população possa promover o aumento da produção. Então esse é o grande desafio que nós temos pela frente. Bom, finalmente, né, olhando o crescimento num contexto mais internacional, né, as organizações internacionais vêm estimulando, desde a Segunda Guerra Mundial, o comércio internacional. E graças a esse estímulo ao comércio internacional, claro, nós sabemos que existem problemas, existem muitas coisas que podem ser problematizadas nesse aspecto, mas efetivamente isso que se chama de globalização, de internacionalização das economias, tem permitido um crescimento muito grande da economia mundial como um todo. Eu acho que no século XIX também foi um período de grande crescimento econômico, mas eu acho que nós estamos agora atravessando um período de grande crescimento e desenvolvimento tecnológico em muitas sociedades, não em todas, muitas estão ainda à margem desse processo. Mas o crescimento efetivamente tem havido benefícios para a população como um todo. A grande questão que entra aí nessa questão do comércio internacional, né, é a doutrina básica adotada. Veja só aqui, a China é um país que cresceu, teve todo esse crescimento por conta das exportações. E só foi isso possível porque é um país, o mundo se encontra aberto ao comércio internacional. Né? A Célia faz uma pergunta aqui. Dentro desse contexto, né, Célia? Será que 2018 vai pelo menos crescer a indústria e vai gerar mais emprego? Esperamos que sim. Tudo indica que sim, Célia. A questão é isso. Parece que nós vamos ter condições de crescer a indústria, e quando cresce a indústria nós vimos há uma maior geração de empregos. Né? Mas enfim, essas doutrinas, liberalismo, protecionismo, né, nós vemos que o liberalismo econômico ele tem
promovido o maior crescimento das economias como um todo. O Japão cresceu graças às exportações, Coreia cresceu graças às exportações, a China vem crescendo graças às exportações, e o Brasil também experimentou recentemente um grande crescimento graças às exportações, embora mais o aumento das exportações de produtos primários. Mas, de qualquer forma, isso promoveu, pelo menos durante um período, o crescimento do país como um todo, levando resultados também para a indústria, em certo sentido. Mas, de qualquer forma, as doutrinas que prevalecem são essas do liberalismo e do protecionismo. O protecionismo se justifica em alguns momentos, quando um país se sente ameaçado frente à concorrência internacional, às vezes uma concorrência desleal, e aí ele tem que se fechar um pouco. Mas não é a solução para resolver problemas de recessão, problemas de perda de dinâmica de crescimento. Em 2008, chegaram a ensaiar aqui no Brasil um aumento das barreiras protecionistas e logo voltaram atrás, porque isso não iria resolver nada. Só iria gerar como contrapartida que os outros países criassem barreiras às nossas exportações e aí nós sofreríamos internamente com isso. A ideia é que, se deixando todos os países exportarem, se deixando logo as importações livres, todos possam se beneficiar do crescimento de todos. Um puxa o crescimento do outro. E efetivamente é isso que, no final das contas, tem acontecido no mundo recentemente. Pois bem, gente, eu espero que nós tenhamos fechado um quadro aqui da importância da gente entender os mecanismos econômicos, de como funciona a economia de um país, para a gente ter uma percepção clara do que o país precisa e, na nossa atuação profissional, a gente poder empregar esse conhecimento para tomar decisões de qualidade. Nós vimos aqui, nesse quadro aqui, como tudo que nós estudamos lá sobre os mercados, sobre política fiscal, política monetária, política de comércio exterior, influencia o que interessa a gente, que é o desenvolvimento e o crescimento econômico. Ok? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado. Na próxima aula nós vamos fazer uma revisão através de exercícios, e eu sugiro que vocês tragam suas perguntas. É hora da gente perguntar aqui, a gente poder debater livremente uma série de aspectos da nossa economia. Mas faça isso revisando as aulas, trazendo questões que tenham por base conceitos. Agora não mais vamos fazer questões como leigos. A gente pode fazer questões mais embasadas conceitualmente dentro da ciência econômica, certo? Então tá, na próxima aula continuamos a nossa conversa. Até lá.